Você já parou para pensar sobre a sua própria morte? Você fala com a sua família sobre o que você acredita, como quer ser cuidado na velhice, sobre seus desejos e limites? Para você, a morte é um tema fácil de abordar ou é um tabu? Meninas, eu quero começar trazendo uma pergunta que o nosso entrevistado já fez, que a gente viu por aí. Vocês estarão vivas se morrerem hoje? Uau! É forte, né? Gente, Faz a gente parar e rever a vida inteira. eu nem sei se eu tenho uma resposta imediata para isso. Eu espero que sim. Nesse momento eu sinto que sim. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Com certeza. Bom, eu sou a Mari. Eu sou a Dani. Eu sou a Duda e esse é o nosso Soul Track, um programa feito para inspirar destinos. Gente, hoje a gente trouxe uma pessoa aqui para falar sobre a morte e também para ajudar a gente a naturalizar um pouquinho esse tema. Seja bem-vindo, Tom Almeida, e eu vou começar pedindo para você se apresentar como você gosta de ser apresentado. Obrigado, adorando estar aqui, muito feliz mesmo, num lugar super acolhedor, obrigado por falar sobre isso. Obrigado. Muito bem-vindo. Então, eu sou Tom Almeida, eu fundei um movimento chamado Infinito, que é um movimento que promove conversas sinceras sobre viver e morrer. Então, eu espero que a gente realmente chegue nesse lugar de ter conversas honestas, verdadeiras e sinceras sobre esse tema que é muito importante para mim, que chegou já há algum tempo e eu vejo o impacto que isso tem na minha vida e na vida das pessoas que estão cercadas ou estão chegando perto dessa conversa. Então, Maravilha. dessa forma. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o projeto, Tom, a gente sempre faz uma pergunta aqui para o nosso convidado antes de começar. E eu quero fazer essa pergunta para você. Vamos lá. Quero que você conte para a gente alguma curiosidade sobre você que ninguém imagina. Olha, pouquíssimas pessoas sabem, mas essa coisa, né, da vida, né, que a gente não imagina. Eu, quando eu tinha 21 anos, fazia faculdade, eu tranquei a faculdade e fui morar fora do país por um período. Tinha um sonho de morar fora, de aprender inglês, mas a ideia era era um curso que eu ia fazer durante 3 meses, mas eu fui determinado para ficar. Pelo menos um ano, que eu queria viajar e explorar, então, ou seja, eu tive que trabalhar fazendo de um tudo. E um dos trabalhos que eu fiz, eu trabalhei numa fábrica de caixão de defuntos. Mentira! Essa a gente não esperava de jeito nenhum. Era de linchar, eu lembro que daí chegou uma mensagem para mim, sending caskets. Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia, meu inglês não alcançava o sending de lixar caixão. Uau. E era isso, tipo, eu fiz de tudo quanto é coisa. E eu entrava num salão cheio de caixão. Infelizmente, eu não tenho nenhuma selfie lá. Eu não fiz nenhuma foto. Poxa vida. Não seria maravilhoso abrir uma palestra com uma foto minha, jovem, com isso? As definições de eu fiz de tudo foram Não? atualizadas nesse exato momento. Que eu Exatamente. costumo falar que eu fiz de tudo, mas assim, não. Tem E das curiosidades de como a vida vai se encaixando, né? Não é? Naquela época nem imaginaria que tu falaria sobre esse assunto. Nunca na vida. Incrível. Mas é interessante, eu acho legal olhar para isso e falar, olha a vida, como ela é incrível. A dança São da vida, costuras, né? Que, Muito. enfim, no fim, tudo faz sentido, depende do jeito que a gente olha, né? Exatamente. Adorei. Então, agora sim, conta pra gente um pouquinho mais sobre o projeto Infinito. Conto. Minha formação é comunicação. Sempre fui comunicador, trabalhei no mundo corporativo e tudo mais. Sempre trabalhei com inovação, sobre buscar novas linguagens, sobre como mudar uma cultura. E daí eu estava numa fase de transformação na minha vida, e daí a morte chegou efetivamente à minha vida, com a morte da minha mãe. Então foi ali que eu tive um contato, antes eu tinha um contato de medo, sobre como vai ser isso, daí eu tive um contato real com aquilo. E no paralelo também tinha meu primo, estava vivendo um câncer muito severo, então já era uma fase bastante avançada. E eu comecei a me aproximar dele e ter conversas que ninguém tinha coragem de ter. Porque normalmente, muitas pessoas devem se identificar com isso, é uma negação do que está acontecendo. Exatamente. Não, mas vai dar certo, não precisa ter fé, vai dar força verdade. e tudo mais, e não olhar para aquilo. Então eu conseguia sentar e conversar e perguntar coisas que ninguém estava perguntando sobre, você está com medo? Você está com medo de morrer? Uau, que corajoso, né? Mas Ter foi essa uma conversa, construção, né? Não foi que do nada eu cheguei aí, né? Eu acho que foi uma construção, a gente já tinha uma relação de intimidade, de história, mas a gente resgatou, eu fui me aproximando. E quando a primeira vez que eu fiz essa pergunta, você tem medo de morrer? Eu falei, desculpa. Ele falou, não, por favor, fala comigo.
Uau. Ninguém. Ele falou, tá chegando a hora, eu preciso conversar com alguém. Então eu fui entendendo e aprendendo que aquelas conversas sinceras, elas eram transformadoras para mim, para ele, para mim. Que era mais, estava falando da morte, estava falando de sofrimento, mas a gente estava falando sobre vida, sobre o que era importante, o que os desejos. Eu abri uma conversa sobre a possibilidade dele parar de fazer quimioterapia. Isso tá na mesa. Claro. O que você pensa sobre isso? Então foram conversas muito importantes. E ali eu descobri o que era cuidados paliativos, já no final da vida dele. E quando eu descobri e vi o impacto que isso teve na vida e na morte dele, tudo isso trouxe qualidade de vida para o restante da vida que ele tinha e, consequentemente, ele teve uma morte melhor. Claro. Sim. Aquilo foi uma porrada no meu peito, assim, de falar, eu preciso falar sobre isso. As pessoas têm que saber, as pessoas estão sofrendo sem necessidade. É porque a gente não sabe como abordar mesmo. Não sabe. Não, sabe. a gente fica se protegendo. Eu comentei sobre isso com as meninas, que meu pai também já faleceu. Sim. E na época que ele estava no hospital, eu me lembro que a gente falava sobre tudo, menos a possibilidade dele ir, né? Era, vamos distrair, vamos conversar sobre a ideia de voltar, de ficar bem, mas o assunto é muito delicado. Eu acho que a gente também não quer pensar e não quer trocar com a pessoa que está na situação também, né? E de uma certa forma não, é de total forma, é um baita engano, porque essa possibilidade da morte não está lá no hospital do leito de morte do pai, essa possibilidade está aqui. E agora. Aqui agora ela está sempre. É né? muito louco. E daí foi isso que me chamou a história de falar, tem algo aqui que eu posso mudar. A morte eu não posso. Efetivamente. Ela vai acontecer. Mas tudo que acontece antes dela, a forma que isso acontece, e o pós, que é o luto, eu tenho como interferir. No sentido de convocar a sociedade, de falar para as pessoas que existe essa possibilidade de cuidados paliativos. Que as conversas, se eu tiver uma conversa com meu pai, com as pessoas, eu vou aliviar muitos sofrimentos, muitas dúvidas, muitas dores. Se o meu pai morre, que nem meu pai, quando meu pai morreu, a gente tinha tido umas conversas. E eu sabia muito o que ele queria. Então, quando eu estou fazendo aquilo pelo meu pai, mesmo depois dele morto, um corpo que a princípio você se sente cuidando ainda. Você está oferecendo ainda cuidado, amor. Então, é uma possibilidade. E as conversas que cercam isso tudo, elas são muito vulneráveis. Então, elas criam muita intimidade. Muito pertencimento. Conexão. Então, acho que quando até a pergunta que você abriu, né? Será que você está vivo quando morrer? Eu acho que quando você está tendo esse tipo de conversa, você se sente extremamente vivo. Então é isso, é sobre conexão de verdade. Porque no final o que importa, no final são as conexões, não é o quanto que eu comprei, que eu tenho de dinheiro. São as conexões. Então foi isso, eu fui sentindo, daí essa minha alma de comunicador, de transgressor, no sentido de vamos falar sobre isso, e eu comecei a criar diferentes projetos. Certo. Porque eu sempre falo assim, essa conversa pode ser indigesta, ela pode ser difícil. Então eu tenho que fazer diferentes convites. Então eu comecei um projeto que chama Cineclube da Morte, eu comecei no Belas Artes, aqui, parceirão, amigos nossos, então no Belas Artes, que era passar uma vez por mês um filme com a temática da morte e depois abrir a conversa com a plateia. Seguir conversando. Depois o filme a gente ficava 1h30 ainda conversando. Nossa, eu gosto muito disso. Foi incrível. A arte foi incrível. não, é um baita. É um baita caminho que você fala, não, tô vendo um filme. Total. E aí, de repente, você começa a achar que você tá falando sobre o filme, E mas daí aí... sobre você. É sobre você. Total. Uau. Então daí teve um projeto americano que chama-se Death Over Dinner, que é a morte no jantar. Então eu promovi assim, centenas de jantares para falar sobre a morte. O Festival Infinito, muito inspirado no Festival Path. Então foi promovendo diferentes convites. Então tem a Semana do Luto. Com a pandemia a gente ampliou muito a nossa abrangência, né? Que antes a gente fazia mais coisas em São Paulo, daí a gente agora faz com o Brasil inteiro, eventos virtuais, híbridos. Então a gente foi abrindo conversas, a gente tem um canal no Instagram, que é a nossa principal fonte, então a gente produz conteúdo diário, de alta qualidade, com muitas informações, sempre nesse escopo, falando sobre a guarda-chuva da finitude. Mas a gente vai falar sobre envelhecimento, sobre isso, nós estamos envelhecendo, independente da idade. Trazer essa coisa. Né? Todo segundo. Então, envelhecimento, adoecimento, cuidados paliativos, terminalidade, saúde mental e luto. Eu achei muito interessante essa abordagem de vir por vários lados, né? Nossa, achei muito especial. Porque é isso, às vezes você dá conta de absorver um pouco aqui, um pouco ali, e você vir por todos os lados, né? Acho que é pensar nesse conhecimento em forma espiral, né? Total. Que é uma das coisas que eu mais acredito. A gente precisa
olhar de outros âmbitos e, enfim, vários recortes da realidade. Exatamente. E uma coisa que eu fico pensando, assim, uma vez eu fui participar de uma roda, enfim, de um processo, e aí todo mundo foi se apresentar, né? Ah, o que você faz, o que você faz? Aí uma mulher falou assim, eu sou doula da morte. Gente, quando ela falou isso, todo mundo parou e pera. Aí foi um momento de um tilt, assim, aí uma pessoa falou, não, você é doula da vida, né? Ela falou, não, da morte mesmo, eu acompanho as pessoas nesse processo e tal. E aí eu juntei essa mulher num canto, eu falei assim, meu, o que é isso? Que processo é esse? E aí uma coisa que ficou muito forte pra mim, que ela falou, era que geralmente quando as pessoas estão adoecendo ou envelhecendo, a gente faz um caminho muito contrário. Então a pessoa começa a desidratar, que é normal, e você taca soro. A pessoa começa a ficar mais deprimida, e você fala, não, tem que ficar feliz, eu não sei o que lá. E quando, juro, eu me senti muito mal quando eu prestei atenção que era isso que eu pensava mesmo. E aí, a partir daquele dia, eu falei assim, nossa... E agora eu tô no processo de ver meus avós envelhecendo. Meu avô tá com 89 anos, né? E aí, quando ele tá muito triste, eu fico tentando, eu não sei como fazer isso, talvez você possa nos ajudar, mas assim, como sustentar, sabe, esses desconfortos, esses lugares. Porque quando ele tá triste agora, eu não tento animar. Eu falo, ai, né, difícil, né, vô? Hoje não tá bem. Então, não sei, fiquei curiosa sobre isso. Eu acho que é super bonito isso que você trouxe, porque muitas vezes quando a gente vive isso, está falando muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa. Então, e primeiro a história, por exemplo, da alimentação. Realmente, o processo nosso é mais confortável na fase bem final, que a gente chama de processo ativo de morte. No processo natural, que muitas vezes a gente não tem vista, porque as pessoas estão morrendo na UTI, entubadas e tudo mais de uma forma mecânica, sem aquilo. Mas o processo natural é o corpo. Se você tem um bicho, você já viu um bichinho em casa, então ele vai ficando, ele vai comendo menos, ele vai desidratando. Então, ou seja, o corpo vai falindo, né? A falência dos órgãos. Então, por isso. Então, só que daí, se está no hospital, as pessoas, o meu pai mesmo não sabia disso. E daí, assim, um monte de soro, a minha mãe super inchada. Então, isso traz desconforto. Entendeu? Porque o corpo, ele tem que ficar mais leve, né? Ele está nesse processo, porque está tudo, então fica tudo muito mais para processar toda aquela água. Então, acho que tem isso e tudo mais. E também vamos ficar alegre porque eu não dou conta disso. Então, acho que é muito olhar para a gente dá conta dessa solidão, ou dessa dor e dessa tristeza. Então, eu acho que um caminho, principalmente, é olhar para a pessoa, parar de olhar para o nosso desconforto e nomear. Falar, vô, você não está bem hoje, né? Sei lá, quer assistir um filme? Talvez não é mas é mas só tá bom, então assim, mood, posso né? ficar no teu colo? É isso. Entendeu? Porque também, também uma coisa que eu acho que é importante na pessoa, no paciente, na pessoa que está adoecendo, no idoso, nas pessoas que estão no momento frágil. A gente passa a cuidar, a gente atropela. E a gente rouba delas a oportunidade de cuidar. Então, com o seu avô, por exemplo, você pediu o colo dele. Uau! Que legal. Você dá para ele de ser cuidado. Pensando nessa possibilidade. Que você também dá, tipo assim, você não está bem hoje, eu também não estou bem. Você também Vamos ficar de conchinha? Gente, Vamos me dar... Entendeu? Você vai se criando, olhando e fala, como é que eu me relaciono aqui, nessa situação? E eu me lembro que com o meu primo, o Edu, eu estava fazendo isso de forma muito intuitiva. Então, quando eu ia para o hospital, antes de entrar no quarto, eu dava uma escaneada em mim. O que eu estou trazendo para dentro desse quarto hoje? Olha, isso é importante, sim. Se eu estou puto, se eu estou incomodado, se eu estou irritado, porque é a vida, né? Aí fora, São Paulo, não sei o quê. Então, eu tentava respirar e entrar. E reconhecer se eu estava irritado. E daí, às vezes, nomear, fala do hoje eu não estou bem, hoje eu estou irritado, ou não sei o quê. Mas também para você saber o que você está trazendo. Porque a pessoa já está frágil. Então, o que eu estou trazendo? E outra coisa, a gente ligar, que eu falo, lê a sala, lê o quarto, lê o ambiente. Tem alguma coisa dizendo aqui que a coisa não está boa, ou que está mais triste. E daí você tem coragem de falar, eu estou sentindo que hoje o dia está mais difícil. É isso mesmo? O que está difícil hoje? Me conta. Sabe, de poder ir oferecendo, deixar a pessoa e não já assumir. Você está triste, vou pôr uma música e dançar, vou, levanta. Deve ser desesperador, né? Atropela. Quando você está de mau humor, fala, não, me deixa em paz. Às vezes a pessoa quer paz, mas ela não quer se sentir sozinha. E às vezes só está junto e pegar na mão e... eu estou lendo um livro que eu achei, posso ler um capítulo para você que eu adorei? Você vai e testa, e vai.
É muito interessante isso, porque esses últimos dias, enquanto a gente estava, inclusive, preparando, né, isso tudo, eu soube de uma conhecida minha que faleceu essa semana e eu nem sabia que ela estava doente. Há muitos anos a gente não se vê, a gente fez escola junto, a gente estudou junto, né? E assim, foi assim, por um instante chocante, porque ela veio num processo também de câncer, e eu vi o Instagram dela, e a bio do Instagram dela dizia assim, meu tempo chegou ao fim, estou fazendo a travessia de mãos dadas com Jesus. Uau! E eu falei assim, gente, ela assumiu que ela está morrendo. E ela colocou no Instagram que ela está morrendo. Isso ainda choca a gente um pouco, né? E meus pais, eles estão envelhecendo, eu também estou assistindo esse momento deles envelhecerem, e foi difícil para mim. Quando eu percebi, quando eu me dei conta que eles estão envelhecendo, que a voz mudou, que a energia mudou, né? Porque isso, a postura, né? Muita coisa muda quando eles estão envelhecendo. E aí eu fiquei pensando nisso, Tom, que até é uma pergunta que a gente pensou em fazer, assim, baseado nisso tudo, né? Eu percebo que a gente ainda tem tanta dificuldade, né? De falar sobre, né? De lidar com a morte, que é uma coisa que dizem, né? A única certeza que a gente tem, né? Por que você, com tantos estudos aí, por que será que a gente tem essa dificuldade? Acho que por algumas razões. Primeiro porque é difícil, dói, é triste, eu não quero, não é bonito. E é feio às vezes, é sujo, causa dor, causa revolta, causa culpa. Então assim, não vou, se vocês estão esperando que eu vou dizer que isso que é o mais maravilhoso. Né? Eu ia falar, tem uma pergunta aqui que eu coloquei assim, qual a to-do list para isso? Então ela não é, né? Não é algo desejável. Sim, né? não Quer dizer, adianta. existem momentos, pessoas, eu não vou julgar, mas ela é desafiadora, eu vou dar esse nome, é super desafiadora. E nós, na nossa cultura, a gente não tem repertório, tá? Era a mesma coisa se chegassem aqui e falassem, então a gente decidiu que a entrevista vai ser em francês. Sim. Eu não falo francês, eu falo abajur, temos Carrefour e tipo A. Então, o meu repertório, a gente não ia fluir, eu não tenho arma, eu não tenho ferramentas, eu não tenho repertório para conversar sobre isso. Então, ou seja, o repertório ele não traz só uma inteligência emocional, um repertório de conhecimento, palavras, mas como eu acesso aquele conhecimento, ele vai me dando também uma musculatura emocional. De, sobre isso eu consigo falar de uma forma um pouco mais confortável, menos, né? Então, a gente não tem. Então, o meu trabalho no infinito, no tudo dos trabalhos, esse lugar que eu estou aqui hoje, obrigado de novo pelo convite, é começar a dar para as pessoas repertório. Se elas nos assistirem isso aqui, elas vão saber um pouco mais do que elas sabiam antes. Então, ela já tem um pouco de repertório. E ela ouvindo, pode ser que nesse momento ela fala, ai, que horrível essa pessoa que está falando isso. Ou ela se emocionou na hora que eu falei do avô e ela acessou um outro negócio. Então, a gente também está mexendo com essa musculatura emocional. Então, é sobre isso, é criando o repertório. Tá? E quando você fala desse post, ainda é chocante, vai seguir sendo, eu acho. Porque, e tomara que siga, porque é um momento muito sagrado, é muito importante. Mas ele tem que ser naturalizado. É um processo natural e não uma perdeu ou perdeu para o câncer. Ela não perdeu nada. Ela cumpriu essa jornada. E da mesma forma que a gente segue celebrando o nascimento de alguém, ou seja, ele é corriqueiro e a gente não ignora, mas ele é o marco. Então a morte é um marco, mas ela tem que ser naturalizada tanto quanto o nascimento, porque a gente nasceu já e a gente vai morrer. Isso eu precisava contar para vocês, 100% das pessoas seguem morrendo. 100%. Às vezes a gente até ouve, eu não me lembro onde foi que eu li, ou se foi num filme que eu assisti, que era alguém que estava adoecendo, e ela respondeu isso, quando perguntaram, ou alguém falou a respeito dela, você está morrendo. Mas, na verdade, todo mundo está morrendo, porque todos os dias nós estamos mais perto desse dia, né? Mas é claro que quando a gente tem uma doença, a gente traz isso de uma forma muito mais palpável, concreta, né? Isso, concreta. Mas isso dá uma mexida. Mas eu acho que ainda, com relação a como lidar com isso, nas situações que a gente não espera que isso aconteça, quando sai um pouco da ordem lógica, né? O pai que perde o filho. Aí eu acho que a situação é mais delicada ainda. Então, como para um pai lidar com essa dor, com esse desafio dessa jornada que se terminou, não seguindo a ordem da vida, né? Porque, teoricamente, ele deveria ir antes do filho, sabe? Isso tende a ser, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre pode ser, tende a ser, né? Porque não existe uma regra. Depende muito. Pode ser que um pai que perdeu um filho jovem, ele consiga entender aquilo.
porque ele, por causa do repertório, por causa do que ele acredita, pode ser que de alguma forma ele entenda. Ele não vai sofrer, não quer dizer sobre entender, não quer dizer não sofrer. Pode ser que ele sofra, mas ele fala, eu vivi esse período, eu sou grato a isso, eu sofro, mas eu entendo. Tem uma outra pessoa que vai viver isso, eu vou dar um outro, e pode ser que tenha uma outra pessoa que a avó morreu com 102 anos, e ela vai sofrer absurdamente. E ainda ela vai ouvir as pessoas falar assim, mas ela já era velhinha, tipo, minimizando a dor. Não adianta. Então, é uma impressão digital, cada um vai viver de uma forma. Mas quanto mais repertório a gente tiver, o processo se torna mais possível. Entendeu? Ele vai seguir sendo desafiador, doloroso, desconfortável, mas ele se torna mais possível. E também daí com uma rede de apoio. Se eu tenho pessoas que eu possa conversar sobre o que eu estou sentindo, e as pessoas não vão querer me tirar daquela dor ou desvalidar, não validar o que eu estou sentindo e tudo mais, vai ficando mais desafiador. Se eu vou me cercando disso tudo, se eu tenho informação, se eu tenho rede de apoio, se eu consigo acessar, pedir ajuda, é mais possível. Mas varia muito de pessoa para pessoa por causa de todas essas variáveis. Falando disso, eu lembrei também de uma outra situação que eu tinha passado por um retiro de silêncio e tal. E aí, o tema morte tinha aparecido muito nas palestras, né? Que só tem as palestras à noite e o mestre lá dava as palestras. E quando eu saí, então eu fiquei 12 dias com o celular desligado. Quando eu saí, eu peguei meu telefone, tinha quase 600 mensagens. E eu falei, gente, o que é isso? Então, e aí tinha caído um avião que tinha 6 pessoas. Tinha algumas que eram bem próximas, outras que não, mas 6 pessoas do meu grupo, assim. E foi tão louco, porque assim, eu tinha passado uma semana entendendo, estudando, e aí eu tava na minha cabeça, eu falei, nossa, que legal, né? Aprendi a lidar com a morte essa semana. Eu vi a tatuagem aqui que tá em permanência, né? E essa era a palavra que falava muito em permanência. E aí, quando eu vi isso, meu professor de meditação, eu tava passando, eu peguei no braço dele, eu falei, agora é real, o que eu faço? Tipo, na teoria, a prática não funciona. E aí, nossa, foi tão duro. E acho maravilhoso isso que você está falando de repertório, porque assim, já vivi isso. Vai ser chocante de qualquer forma, lógico, era um monte de gente jovem e tudo mais. Uma menina tinha acabado de casar, foi muito pesado, muito forte. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo muito, muito longo e de muito aprendizado mesmo, sabe? Porque é muito louco, gente. Quando é fora dessa linha da vida, a nossa cabeça parece que ela trava e ela fala, não é possível, né? A gente fica, não é possível, não pode ser, tal. Era tão jovem, era tão alegre. Muito... Mas é que o impacto do luto dessa morte, ele tem um impacto cognitivo mesmo. A nossa mente ainda não entendeu. A gente daí se divide mesmo em parte. Então a mente não entendeu. É aquela assim, às vezes eu me pegando o celular para mandar uma mensagem, ou para ligar, ou para falar, ou para vou ligar para meu pai para falar. Opa, não tá. Então a mente, com o tempo isso vai diminuindo, mas a mente ainda tem um caminho neural ali que você está habituado a isso. Então é difícil entender. E daí muitas vezes também nos coloca num lugar que é e se? Então tem no processo do luto tem muito isso. E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse saído um pouco antes? Se eu não tivesse deixado ele sair? Nossa, isso porque é um processo que a gente vai, porque fala assim, se eu conseguir achar a resposta, eu automaticamente desfaço. Sim. E não é. Então a gente vai nesse processo. Então o luto, ele tem toda essa questão cognitiva e emocional mesmo, né? De sentir, da dor. E daí eu falo, o luto é uma montanha-russa. E ele é a própria incoerência. Porque você está muito triste e de repente você pode estar feliz. Você pode estar pensando sobre uma viagem. Você pode estar, você pode estar rachando, assistir um filme e dar risada. E de repente, do nada, você está no supermercado, toca uma música, você despenca, chorar. Então é tudo junto. E daí tem culpa, tem alívio. Tipo, fala assim, eu estou aliviado que essa pessoa morreu. Imagina a coragem de falar isso. Mas tem também. Claro. Porque é tudo isso. É muito então, louco ele mexe demais. Por isso que ele é total, que eu falo, uma grande incoerência. Como assim, eu estou sendo incoerente em uma frase. Contraditória, às vezes, na própria frase. Não é nem no decorrer do dia. Às vezes é numa frase. Que loucura, né? Nossa, quanta coisa dentro da gente, né? Muito. Tá passando por um momento assim, né? Muito. Quando você falou ali de alívio, eu me lembro que eu estava não faz muito tempo conversando sobre quando meu pai morreu. Ele foi para o hospital bem na época que eu estava terminando a faculdade, então eu estava envolvida com o meu trabalho final de conclusão e eu deixei de lado, então todos os dias a gente tinha que visitar ele. E eu me lembro que ao mesmo
todos os dias era uma angústia. Será que ele vai ficar bom? Será que ele vai voltar? Então, é muito louco, porque eu usei exatamente essa palavra para minha amiga. Quando ele morreu, me deu um certo alívio, porque não tinha mais aquela esperança, é isso. Então eu tenho que lidar com essa realidade, exatamente. E o problema de quando as pessoas pronunciam, tem coragem, parabéns pela tua coragem de pronunciar isso, quando você pronuncia, muitas vezes já vem acompanhado de uma grande culpa. Sim. Então, Sérgio, então eu tentei me justificar quando eu falei. Vamos entender, assim, mas é isso, porque você vem de uma jornada, você está cansado, você queria que morresse? Não, mas tem o alívio também. Então, é meio que reconhecer que tem tudo isso. Então, o que a gente busca fazer, através de comunicar e falar, é para as pessoas saberem isso. Quando ela fala assim, ela está sofrendo isso sozinha, fala, eu estou aliviada, eu não posso contar isso para ninguém. De repente, quando eu falo, alguém ouve, fala, eu passei por isso, ele já falou isso, e mais 1 milhão de pessoas também vivem e falam, tá bom, então eu não sou a pior pessoa do mundo, eu sou só normal. Então, acho que é importante no luto as pessoas saberem disso, que elas não são sozinhas nesses sentimentos. O luto é muito individual e, ao mesmo tempo, ele é super universal. Com certeza. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Tom, falando um pouquinho sobre luto, né? Há pouco tempo, uma das minhas melhores amigas, uma amiga desde 1 ano e meio de idade, pense, o pai dela faleceu e que era praticamente um pai para mim também, porque cresci na casa dela junto também, muito, né? E aí, passamos por esse processo muito juntas. E depois que ele já tinha ido embora, eu fiquei nesse lugar de assim, passou um dia, passaram 2 dias, será que eu já posso ligar de novo para ela para saber como ela tá? Aí o dia seguinte eu já queria ligar, mas eu falava, mas será? Porque assim, não sei, quando você tá doente, que a pessoa fica te ligando toda hora, não tô bem ainda, gente, calma, né? Então assim, eu fiquei nesse lugar de tipo, será que eu já ligo? Será que ela quer conversar ainda sobre isso? Será que eu deixo? Nossa, que difícil, né? E eu tenho um professor de autoconhecimento que eu acompanho e eu vejo muito ele repetindo essa frase, dizendo que o significado de luto é travessia. E a gente viu você falando sobre isso também, né? E depois que ele falou isso, fez muito sentido para mim e eu trouxe, inclusive, para ela, para a mãe dela, essa palavra, né? Depois que ele já tinha ido embora. E elas falaram que trouxe paz para elas enxergarem o luto desse jeito. E aí eu queria que você falasse pra gente, explicasse melhor, né? Como é que é? Ele deve mesmo ser visto como uma travessia, né? Porque você precisa atravessar ele. Ele é um processo, eu vou ter que me reorganizar. A minha vida era de uma forma até este momento. Quando tem essa morte, quanto mais próxima essa pessoa, quanto mais ela está envolvida, se você se relaciona, mais impacto no seu dia a dia. Desde questões práticas, às vezes de papel social. Morreu um pai da família, daí o filho vai ter que assumir o papel social de liderança. Ou a esposa vai ter que fazer isso. Então, desde essas questões práticas, mas também é o almoço do domingo. Os rituais, os aniversários. Como é que tudo isso, como que eu caminho? E quando tem esse abalo, como eu falei, né, então tem esse impacto cognitivo, físico, emocional, a minha relação às vezes com o divino, dependendo da tua fé, dependendo da tua relação, você pode questionar ou você pode buscar, ficar mais próximo. Então é toda uma reorganização. Tá? E esse processo, a gente fala muito hoje, atualmente se fala muito sobre um modelo dual do luto, que você, em um momento, você está voltado para a dor, que é olhar para esse sofrimento, chorar, mexer nas coisas, lembrar e sofrer, e daí você vai organizando a vida. E daí você vai para o sofrimento. E esse processo é saudável, que você vai para o sofrimento, reconhece que ele aconteceu e vai para a nova vida, tentando caminhar, explorar como é que vai ser. Daí você sofre, daí você caminha. Aos poucos, esse processo você vai mais para o caminhar a vida. Então é uma jornada. Então eu preciso aprender como caminho agora, como que eu vou acontecer nessa travessia. Quanto tempo? Varia de pessoas para pessoas. O luto no primeiro ano tende a ser mais desafiador, porque são os primeiros, né? O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, o primeiro Dia dos Pais. Esses primeiros tendem a ser, porque eu não sei como me portar. Daí no segundo eu já tenho um pouco mais de repertório. O ano passado foi isso, eu vou repetir, eu vou fazer outra coisa. Então tende a ser, mas às vezes a pessoa no primeiro passa bem, depois que vai. Mas só que o luto, ele é como se fosse uma cicatriz, uma coisa que você vai levar para sempre. Então você está bem, faz 10 anos, mas pode ser que um dia você acorda super saudosa e chore. Que você está no supermercado e toca uma música e você começa a chorar do nada. Então ele vai estar com você, mas aí você vai estar muito mais nesse lado do pêndulo da vida do que o sofrimento. Quando a pessoa está muito estacionada, só em um lugar, talvez precise de um acompanhamento
profissional. Certo. Mas a gente tem que entender, porque também a gente não entende, né? Se está 2 dias, mas tipo, já faz 3 dias que seu pai morreu, você ainda está chorando? A gente tem essa urgência de, bora resolver, vamos andar, se é uma jornada, vamos fazer uma corrida. Não, é o processo, é o tempo da pessoa. Então, voltando no teu exemplo, então assim, quando uma pessoa morre próxima, então, o importante é se mostrar perto, não atropelar. Entendo que a preocupação que você tinha, eu não quero atropelar a dor dela, então não é sobre perguntar como ela está, porque é óbvia a resposta, eu não estou bem. Sim, né? Então é sobre estou presente, estou passando para te dar um beijo, estou pensando em você, estou aqui. Estou te mandando, eu vi esse bolo aqui, tá uma delícia, eu comprei, estou te mandando. Nossa, hoje pensei no teu pai, queria te lembrar que teve uma coisa que a gente viveu, e depois você fala assim, te incomoda de eu falar? Porque pode ser que a pessoa fala que, não, prefiro agora não falar, porque também, mas você pode, muitas vezes ao contrário, as pessoas se sentem muito sozinhas, todo mundo sumiu, então assim, se fazer presente de diversas formas, sem, tipo, ó, eu tô aqui, eu vou te fazer alguns convites de vez em quando, daí, mas não se sinta obrigado. Eu sempre, quando alguém passa por essa situação, eu mando uma mensagem e no final eu ponho assim, não se sinta obrigado a responder essa mensagem. Só para você saber que eu estou pensando e estou aqui, mas não se sinta, vai no teu tempo. Porque também é um acúmulo, então sabe, eu estou, mas fica à vontade para responder. E daí vai o tempo. Então é como que você vai presente, é uma dança de estar presente, mas não atropelar, sei lá, porque também às vezes as coisas práticas no início são difíceis. Tipo assim, então às vezes, tipo assim, eu fui no supermercado e fiz uma compra, estou te mandando. Quer me passar o contato da tua faxineira e eu cuido disso esse mês para você? Entendi. Legal. Sei lá, essas coisas você entender a pessoa e tá estar perto, sabe? Hoje à noite eu vou fazer não sei o quê. Posso fazer e vou aí comer com você? Porque também não é assim, vou aí jantar com você, que você vai dar mais um problema para a pessoa, né? Mais louça para lavar. Vou fazer um bolinho e X, vou passar em tal lugar. Lindo. Eu posso ir aí tomar um... Ou, tudo bem, tem 2 opções. Eu sento e tomo um café com você, eu vou deixar o bolo na portaria. Dá para ser criativo pra caramba, de estar próximo sem atropelar. Que lindo. Encheu o coração agora. Nossa, não foi? Deu a sensação de que você colocou os pratos assim pra escolher e a gente não pensa, né? Que tem tantas possibilidades. Porque também a gente acha que a gente tem que, porque também a gente se coloca no lugar assim, eu tenho que salvar essa pessoa, eu tenho que tirar a dor dela, eu tenho que fazer, e logo, porque isso está me doendo também. Então tem a ver muito com a gente. Claro. Então quando você vê isso, a morte do pai dela, você olha e fala, meu pai. Com certeza. Quando você vê a morte da tua amiga, você fala, eu. Podia ser. Entendeu? Se torna a consciência da morte vem mais perto. Sim. O que é um presente. Então, mas como é que eu lido com isso? Então é isso. E se a gente fosse parar para pensar no mundo ideal aí, de acordo com tudo que você vê, assim, especialmente por essa história do meu avô, eu tenho conversado mais sobre a morte com a minha mãe, assim, a gente tá almoçando, não tem nada a ver, passo lá, falo, ai mãe, vim aqui comer um bolinho, eu falo, então mãe, deixa eu perguntar uma coisa, se você ficar doente, o que você quer? Comecei a trazer perguntas, tá todo mundo bem, mas eu tô tentando trazer. Inclusive, para morrer tem que estar vivo, então tá tudo certo, Exatamente. tem que estar bem antes. Vamos organizar isso daqui para saber, porque um dos meus maiores medos é isso, assim, de ficar doente numa condição que não tem autonomia e todo mundo resolver para mim. Sim. E teve uma coisa muito especial que eu vi em alguma entrevista sua, que você fala sobre esse processo da gente delegar até para os médicos, né? Isso. Porque é isso, eu não quero me responsabilizar, então se eu não sei, quanto menos eu sei, menos eu poderia ajudar, então vocês resolvam. Mas eu sinto que a gente precisa lembrar também que os médicos podem errar, que existem possibilidades e possibilidades, né? Divergências, tipo, ele acha que aquilo é uma coisa e é completamente diferente do que eu penso. Pode ser divergência de valor, divergência política. Então, não, muitas, sei lá, de religião, de tantas coisas, né? Mas eu fico pensando, né, como é que a gente se trabalha, para além de ler, de pesquisar e de conversar como a gente está fazendo aqui, né? Como é que a gente se trabalha para isso? Porque, assim, uma coisa que eu sinto, eu já tive essa conversa com pessoas mais velhas, assim, da minha família, de falar assim, perguntar essas coisas, a pessoa fica muito ofendida. Sim. Fala, peraí, por que você tá falando isso? Você tá me matando? Acha que eu tô morrendo? A pessoa fica muito brava. As minhas experiências, só com a minha mãe foi de boa, mas, assim, outras tentativas com pessoas mais velhas, especialmente você fala de dinheiro também, que é um tema que tem que falar. Enorme, é o tabu, aí depois fica a família toda lá, todo mundo se matando para conseguir, entendeu? Então, como é que a gente pode
tô falando, assim, buscar. Onde buscar conhecimento? É uma coisa que me interessa mesmo, tenho pouco, estou no caminho, mas... eu acho que, mais sobre, né? Antes de falar onde buscar, eu acho que tem uma questão também, quando a gente fala com essa geração, muitas vezes uma geração, porque eles foram constituídos dessa forma. Lembra que você vai falar, ele vai falar assim, bate na madeira, fala da morte que atrai. Ai, gente, ou não fala câncer, fala aquela doença. Nossa. Então são várias coisas, aqueles tabus e tudo mais. Então, de uma certa forma, a gente também tem que respeitar e entender. Sim, mas aí, como é que eu abordo? Então, hoje, por exemplo, você pode chegar para essa pessoa que é difícil de falar e você fala, você acredita que hoje eu fiz uma entrevista para falar sobre a morte? Meu, foi tão incrível. Marcar todo mundo. Foi tão legal. A gente falou, nananã, e eu fiquei pensando sobre isso. Daí ela vai se envolvendo, ela pode falar, ai, Deus me livre. Eu falei, não, mas foi legal. Sabe uma coisa que falou? Uma coisa que eu tirei, e daí eu pensei sobre mim, nananã, e para você como é? Então você está conversando sobre o tema, que é o que a gente faz num filme. Quando eu uso a arte, eu uso uma coisa, eu sempre vem essa pergunta para mim, agora, foi ótimo, eu participei de jantar, como é que eu chego e falo com meu pai? Eu falo, me usa. Fala que eu sou... Você acredita que tem um cara que faz um jantar, tem de tudo nessa vida hoje em dia, né? Putz, grilo. É o cara que faz jantar, fala da morte, eu fui. Eu sou um louco, eu fui nesse jantar. E daí, me perguntou isso... E sabe que ainda tem uma jogar resposta? Na roda, joga, vira uma conversa, vira uma natural. Chama para todos os seus eventos. Gente, me interessa, é um assunto mas é um assunto que me interessa desde pequena. Sempre, sabe, eu sempre falava e todo mundo assim, nossa. Uma vez eu estava fazendo uma mentoria com uma mulher como artista, assim, e ela falou assim, ela foi me ajudar a escrever minha biografia, né, para me apresentar. Ela falou assim, que gosta de temas pesados e profundos e difíceis. Eu falei assim, gente, mas algum produtor vai ler isso? Falou assim, que horror essa menina. Eu falei, gente, mas é verdade, eu gosto de falar dessas coisas. Então pronto. Mas também tem uma estereotipagem, né? Tipo assim, em algum momento tá pesada essa conversa? Nunca. Não, mas eu então é a forma de falar, não é um tema pesado, ele é um tema desafiador, é um tema que vai acionar vários botões. E na verdade, gatilhos, não é pesado. Pode ser, ele tende a ser. Eu acho que o meu papel no mundo é como mudar isso. E isso vem acontecendo, né? E depende muito da forma como a gente olha. Porque se a gente começa a pensar... Eu sempre falo muito sobre isso. Eu tive essa experiência que foi meu primeiro contato com a morte, com meu pai. Eu tinha 25 anos. Então, e eu nunca tinha visto nada, né? Meus avós vivos. Então, assim, esse foi um choque. Inclusive, até agora, falando sobre repertório, depois para lidar com a morte dos meus avós foi muito mais fácil, né? Mas... eu sempre falo que a morte do meu pai foi como se abrisse uma outra possibilidade na minha vida, porque mudou muito a minha vida. Eu comecei a refletir mais, eu comecei a querer buscar as coisas que eu gosto, eu comecei a querer viver a vida com mais vontade, assim. Então, ao mesmo tempo que veio a dor, abriu-se uma outra porta de possibilidades, sabe? Então... Eu me identifico muito com o que você está falando, porque eu falo sobre isso, que eu gosto mais da versão que eu sou hoje, antes das mortes que eu vivi, do que... Isso quer dizer que eu queria que as pessoas tivessem morrido? Exatamente. Não. Mas sempre também tem uma transformação que eu também posso apreciar. O meu trabalho, tipo assim, eu mudei completamente a minha vida, eu me dedico a esse tema que talvez o universo já tinha pensado lá atrás. Lá nos caixões. Lá no caixão, mas no caixão de defunto, eu Alexandre. Sinal, deixa eu pegar uma foto aqui. Eu queria muito essa selfie. Sei lá, ter trazido um propósito na minha vida, sabe? De realmente eu fazer um trabalho, eu estou há 7 anos me dedicando exclusivamente a isso, mas se eu não tivesse vivido as experiências, talvez eu tivesse no marketing divulgando sabão em pó. E tudo bem também, mas eu falo isso não como jogamento, mas como eu já estava infeliz naquele momento. Foi quando eu comecei a buscar uma mudança de algo que fizesse mais sentido para mim. Então tem esse impacto. Exatamente. E é curioso, né? Diferente da experiência que a Mari teve, na minha família a experiência foi meu pai chegar pra gente e falar assim, gente, então eu tô fazendo aqui, tô organizando tudo, o que vai ficar com quem, como a gente vai se organizar, vamos conversar para ver como a gente se organiza, o que vai no nome de quê? A gente ficou os 3 irmãos assim, ó, tipo, choque, pai, você tá louco? E ele falou assim, não, eu estou colaborando com vocês, não, vocês querem ter trabalho? Seu pai é muito legal. Vocês querem ter trabalho? Eu já quero deixar tudo organizado, porque eu vou, gente, uma hora. Em algum momento eu vou. E eles estão todos fazendo isso, tá? Os irmãos todos fazendo isso. Mas é a coisa mais correta. Que louco. Porque, inclusive, daí, por causa de toda essa burocracia, muitas vezes você não consegue viver a dor
que tem que ser vivida, que é onde que tem uma dor da transformação, onde tem um autoconhecimento, um mergulho para dentro de você. Porque você está resolvendo papelada, você está brigando com o teu irmão. Não, e é o que a gente você mais vê, né? É isso, As daí pessoas brigando. Não, já deixa resolvido. Então, quanto mais você antecipar, e mesmo de transferir, se você transferir já os bens, você vai pagar muito menos imposto. Tem várias coisas práticas que pode resolver que impactam completamente. Nossa, me veio um pensamento agora. Vamos ver, vai sair, estou elaborando. Mas que uma vez eu parei para pensar sobre por que a gente se importa tanto com os rituais. Só que nesse caso eu estava pensando muito do casamento, né? Eu falei, gente, mas por que é tão forte, mesmo que a coisa tenha mudado e a gente faz casamentos diferentes hoje? E aí ficou na minha cabeça que era esse lugar de apresentar como se o casal passasse a existir na sociedade, né? Aí agora, enquanto eu tava falando, eu falei, nossa, o velório realmente é como se você criasse uma rede de apoio, né? Como assim, ó, todo mundo tá sabendo, então como se todo mundo meio que sustentasse esse campo, né, para isso. Então, agora pareceu mais importante ainda, né, esse processo, nem que fique esse constrangimento, essa coisa esquisita, mas é meio que apresentar, né? Isso está acontecendo, é quase como... Se todo mundo sabe, não é uma realidade só minha, é de todo mundo. E eu acho que na pandemia, por causa da falta, ficou evidente a importância. Então, quando a gente ouvia a história, né? Tipo, o pai da minha amiga morreu e não teve nem velório. Nossa, imagina. Ninguém. Então, a gente entendia daí a importância. Que até então, falava, que velório, que saco. Não vou, não gosto. Nossa, não tem quem goste, né? Tipo, não gosto. Mas daí ficou evidente. Então, pela falta, a gente entendeu a importância. Nossa, e daí tem uma importância disso. Primeiro tem, né? Que ele marca, os rituais marcam momentos da vida, né? Então, eles são importantes. E a morte é um grande marco. E se eu tento colocá-la debaixo do tapete, não dá, ela vai aparecer em outro lugar. E quando você faz isso, e o processo do ritual da morte, o velório, o enterro, ele tem uma importância que ele vai nos ajudar a processar isso, começar essa travessia. Que quando eu vou lá, eu vejo as flores, eu vejo o corpo, eu vejo o caixão, tem vários símbolos, várias coisas que nos ajudam a concretizar. Realmente aconteceu. Você é um lugar que fala, aqui você está autorizado a chorar, a fazer as suas coisas. Daqui 2 dias a sociedade talvez já te julgue. Mas ali naquele momento você está autorizado, então tem uma autorização. Ao mesmo tempo, você vê o que fica, que são as relações. Você fala, meu pai foi amado. Não sei se a gente já saiu ou não, mas eu pedi para a gente fazer um post no Instagram, que a gente produz muito conteúdo, de falar assim, e daí muitas vezes a gente deixa no velório para falar muito de coisas, né? Porque ele era ótimo, ele era excelente, era isso que ele era... Fala assim, e se a gente começasse a falar para as pessoas aquilo que a gente falaria só no velório dela? Né? De começar a falar sobre isso. E tem alguns lugares, e tem alguns filmes que já mostraram isso, que tem mostrando e vem acontecendo, que nos Estados Unidos eles chamam de Living Memorial, que é fazer uma celebração, enquanto a pessoa está em vida, ela vai no velório dela. Ah, já vi isso. Ela vai no velório, então ela vai onde as pessoas vão fazer os depoimentos, eles podem fazer um sarau, vai depender do que ela é. Então, tanto ela participando, mas também com ou mesmo no velório, como é que eu celebro a vida dessa pessoa realmente? Porque muitas vezes as tradições nos impõem muitas coisas. E a gente tem que falar, não vai ser esse tipo de flor. A gente vai criar outro ritual. Tinha uma amiga, Ana Michele, que inclusive ela participou comigo, acho que o ano passado, atrasado, do Festival Path, do grupo aí, e a gente falou sobre 2 vezes, a gente já participou juntos. E no velório dela, primeiro eu conversei com ela antes sobre as flores. Eu falei, o que você acha, em vez de a gente pedir flor, vamos pedir para as pessoas doarem para o projeto que você faz com pacientes. Ela falou, então, não é uma conversa fácil. Nossa, mas a gente teve essa conversa, sabendo, porque ela estava na fase final da vida dela mesma. Ela falou, sim, mas não vai deixar muito pobrinho o meu velório. Ela tinha um sarcasmo, é ótimo. Não, pode deixar, que isso eu garanto. Mas na época, eu morava durante a pandemia, eu mudei para São Francisco Xavier. Morei lá uma época. E daí ela foi para lá também, uma casa do lado da minha, não sei o quê. E daí, quando ela estava, né, morreu mesmo, eu saí e colhi várias flores que ela adorava de lá. Então eu cheguei no velório com um balde cheio de flor. E daí, durante o velório, a gente foi trocando as flores que estavam e coloquei hortênsias, coloquei um monte de lavanda, que eram as flores que ela gostava.
Então, assim, ela participou, sabe? A gente não é que deixa ali, não, a gente foi trocando. Daí algumas amigas trouxeram óleozinho de lavanda, que ela adorava lavanda, e ficava passando lavanda, cheirinho. Daí eu fui perguntar se a gente podia, porque ela tinha todos os rituais, a gente falou, a gente queria acender umas velas, fazer uns rituais. E no cemitério falou, não, aqui não pode. A gente não pode acender vela, se quiser ter essa lâmpada. A gente fala, a primeira reação minha foi, não, tá bom. Eu estava conversando com uma amiga e falei, não pode, não sei o quê. Mas de 2 minutos eu falei, não pode. Tipo, a Ana Mia, ela era super transgressora. Sempre foi transgressora. E eu tava assim, não pode. Eu falei assim, agora que eu vou fazer. Pode. Daí montei uma mesa do lado do caixão dela, uma mesa, daí tinha um tecido que tinham trazido, que era um lenço dela, a gente colocou, daí acendi incenso, acendemos vela, não sei o que, sabe, daquela construção coletiva, todo mundo tinha alguma coisa. Todo mundo causando. E a gente fez. E foi coisa, mas ela estava presente. Então, isso, como é que eu celebro? E agora, em janeiro, fez 1 ano da morte dela. Então, a gente foi ao cemitério, super poucas pessoas, os pais dela e uns amigos mais próximos, assim, tinha 15 pessoas. E daí, a mãe dela chegou, vivendo o luto, tipo, chorando, mas ao mesmo tempo ela tirou da bolsa dela, assim, para mim, e falou assim, olha o que eu trouxe. Ela trouxe os incensos que a Ana Minha adorava. Né? Não trouxe, daí eu falei assim, olha o que eu trouxe um pote de purpurina, que ela amava carnaval. Então, a gente, primeiro teve um momento, e eu levei uma caixinha de som. Então, a gente colocou uns mantras, não sei o quê, acendemos incenso, teve um mantra e tudo mais. E daí, depois, eu coloquei Bichinho da Duda Beat, que era uma música que era minha e dela, a gente amava. Inclusive, a gente fez um vídeo na fase final da vida dela, que inclusive eu consegui que a Duda Beat mandasse uma mensagem para ela. Que legal. A gente colocou bichinho, e a gente começou a jogar purpurina, então tinha purpurina e incenso. Então tinha choro e tinha alegria, tinha não sei o quê. Então, mas era dela, que tipo assim, não tinha como não ser dela aquele ritual. Então é sobre isso, como que você fala, ela estava presente, é a cara dela. Tipo, fui no velório que era a cara do meu tio. Muito legal isso. Tá? Eu tenho uma amiga que ela tem um tumor no cérebro, e ela tá super bem, já fez várias cirurgias, não tem mais como operar, mas também não cresce. Sim, tá ali, tá lá. E ela não gosta que as pessoas saibam. Ela não quer que ninguém saiba, ela fica possessa se alguém fala isso em público, né? E ela fala pra mim, a dó das pessoas me deixa doente. Sim. Não o que eu tenho no meu corpo. Eu não quero que as pessoas saibam. olhar. E ela, às vezes, não quer nem contar pra mim o que tá acontecendo, né? Mas pra mim, eu falo, a senhora pode me falar. Fez exame? Como é que você tá? Porque eu vivo, e eu faço isso. Eu já celebro ela em vida, porque sei que talvez esteja mais próximo. A gente não sabe, né? Posso ir antes. Mas, pode ser que ela vá no seu velório. A gente nunca sabe. Nunca sabe. Mas eu já procuro celebrar, falar, nossa, elogiar e falar o quanto que eu a amo e tudo mais. Então, eu escutei você falando e falei, nossa, que legal. Eu acho que, de certa forma, naturalmente, sem pensar, mas eu já faço isso de celebrar, né? Enquanto ela está aqui. E aí, tem uma pergunta que a gente pensou em fazer, em trazer aqui, que tem um pouco a ver com isso, né? E aí eu quero perguntar para todo mundo aqui vai responder todo mundo na roda agora. Eu vou até olhar aqui, ó, para não errar. Se vocês soubessem que fossem morrer nos próximos 30 dias, como seriam esses 30 dias? O que vocês fariam? Quem começa? Excelente pergunta. Eu acho que essa minha amiga ia ser com certeza um exemplo para mim, né? Porque ela sempre fala, o que importa é que eu tô aqui, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver. E ela vive. E ela passeia, e ela namora, e ela não sei o que lá, e ela curte a vida dela, e ela trabalha. Não importa para ela se ela sabe que provavelmente ela vai morrer ou não em breve. Ela faz tudo como se a vida dela fosse normal. E isso já é um exemplo para mim. Eu acho que talvez eu faria um pouco isso, assim, sabe? Tentaria, de certa forma. Que ela não tem uma data, né? Ter uma data, acho que é diferente, né? Eu acho que eu ia tentar me despedir de todo mundo, passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Eu acho que seria tudo sobre as pessoas, na verdade. Mais do que até as experiências, sabe? As pessoas. Cheguei na minha resposta. Eu estava pensando sobre isso. Eu comecei a pensar que eu acho que eu ia tentar, pelo menos, ver as pessoas que fossem possíveis, mas que já foram mais importantes para mim na minha vida. E aí eu pensei, e daí será? Depois, se eu conseguisse ver todas antes de bater os 30 dias, talvez eu fosse viajar para algum lugar. Eu pensei assim, algum lugar que eu queria muito conhecer, sei lá, que é algum lugar no mundo que eu gostaria muito de conhecer. E de repente isso. Mas assim, seria depois de realmente fechar a minha lista de pessoas, eu acho que eu faria o mesmo. E você, Má? Olha,
Acho que essa conversa mudou muitas coisas pra mim já. Então, assim, eu juro, eu tô muito animada pra sentar e planejar como eu quero morrer. Eu quero muito, assim, falar, gente, eu quero isso daqui. A hora que você traz isso, né, da purpurina, isso que representa ela, achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, sinceramente, acho que vou sair daqui hoje e escrever, assim, roteiro da morte, sabe? Coisas que eu acredito. E eu acho que hoje eu tô num momento que eu não consigo não ser fiel a mim, assim. Na verdade, eu tô nisso há muito tempo e tava doloroso, porque eu tava num embate, assim, sabe? Tem coisas que eu acredito que pra mim são muito valiosas. Então, até fico feliz de receber essa pergunta e falar assim, não, acho que tá fazendo sentido as decisões que eu tô tomando, mas eu sinto que, sei lá, na primeira hora que a Dani falou, eu falei, gente, eu ia pra Gonçalves, ficar no fogão a lenha da minha avó. E é isso, sabe? Não me dá vontade de conhecer mais coisa. Eu acho que eu voltaria pra lugares conhecidos e com tempo de qualidade. Eu nem acho que eu queria ver muita gente, sabe? Eu acho que eu queria fazer as coisas com calma. Não sei, mas... Juro, essa conversa aqui, ó, a cabeça tá a mil aqui, ó. Abriu várias caixinhas, eu tô assim, tá, como é que vai ser? Tá, mas, Uma coisa que é importante, só do que você falou, só porque é importante, você falou assim, fazer um roteiro e tudo mais, tem um documento que chama Testamento Vital, Pronto, que é um gente, testamento, então daí procure, Testamento Vital, que é um documento onde você escreve sobre os seus desejos quando você não pode se pronunciar. Que pode ser, por exemplo, sofreu um acidente, daí você tá no UTI, como que você gostaria, quais são aqueles, eu sempre brinco, né, com as pessoas ao redor, tipo assim, não deixa passar frio. Eu odeio passar frio, gente, e a UTI é gelado pra caramba. Me coloca uma meinha e, se for o caso, um cascalzinho. Não deixa passar frio. Não. Sabe, esses cuidados são coisas. Então, como eu gostaria de ser, não sei o que, se acontecer isso e tudo mais. Então, é um documento onde você escreve de como você quer ser cuidado quando você não pode se pronunciar, quando você está internado, ou mesmo depois da sua morte. Como você gostaria que fosse o seu enterro, o seu velório, que você quer cinza, você quer tudo mais. Toda vez que eu vou ver o meu avô, eu fico colocando uma cobertinha, assim, bem em volta, que quando eu era criança, meu pai me embalava, assim, sabe? Sim. Então, uma memória afetiva, assim, de tá aí, cuidado. ó, não vou passar frio. Boa. O que eu faria? Eu já pensei bastante sobre isso. Primeiro, assim, eu uso isso como, para mim, sempre como esse pensamento sobre reajustar o GPS da vida. Eu tenho que chegar e falar, não tem muito para mudar. É verdade. Não é sobre também carpe diem, chuta o balde e não faz nada, mas é sobre, tipo, tá na rota. Então, hoje tá na rota. O que eu faço, as pessoas que eu convivo e tudo mais. Eu acho que essa consciência ia intensificar as relações, tipo, quem realmente eu quero. Eu acho que me dá uma agonia de finalizar alguns projetos, que eu tenho muitas coisas abertas, então eu vou querer terminar, eleger alguma, porque eu sou super procrastinador, como eu sou muito, tenho ideias, então terminar e organizar essa bagunça. Mas eu faria, a Ana Mi, vou falar hoje, estou falando bastante dela, mas ela é especial. Ela fez uma bucket list, tipo uma lista de desejos, e ela abriu um grupo de amigos com a família e falou, gente, vou começar a trazer aqui minha bucket list e me ajudem a realizar coisas que eu quero. Desejos. Então, tinha comidas que ela queria, tinha lugares que ela queria fazer, ou desejos. Ela foi colocando e todo mundo falou, isso aqui eu faço, isso aqui eu dou um jeito, isso aqui. Então, também ela envolveu e as pessoas todas participando. Inclusive, daí um repórter da BBC escreveu uma matéria sobre isso. Daí ele me ligou, me entrevistou, daí entrevistou a Ana Mi, contando sobre essa experiência, que foi tipo de desejo. Então, todo mundo viveu, não estava todo mundo... Estava todo mundo chorando, mas também tudo isso. Tanto é que esse vídeo da Duda Beat, que eu falei, foi durante esse processo. Que eu tive a ideia, estava na estrada, eu falei... Puta, essa música é nossa, ela não tá no bucket list, mas eu quero dar isso de presente para ela. Daí eu tava na estrada, pedi para uma amiga dela que tava no grupo, eu falei, Mi, duplica o grupo, tira na Mi, duplica o grupo, que eu tenho um recado, vai me ajudando. Daí eu falei, gente, é o seguinte, quero que todo mundo cante, me manda música, essa é a música, manda trecho, daí a gente editou. Eu não sei como, eu falei que eu não sei quem, conseguiu o contato da Duda Beat. E ela mandou uma mensagem para ela e começou a cantar e a gente editou. E daí um dia a gente estava num evento, porque a Ana Mi também participou de um documentário, que eu também participei e tudo mais. E a gente ia assistir o documentário no hospital. A gente mobilizou o Hospital 9 de Julho para abrir, para ela poder assistir o corte do documentário. E daí, antes disso, eu falei, Ana Mi, mas tem uma amiga minha meio penteira que quis te mandar um recado, eu vou te mostrar. Tá bom. Depois, Duda Beat. Que isso? Assim? Foi lindo e tudo mais. Então, mas ela envolveu. Então, também você dá a oportunidade para as pessoas que você realmente quer de participarem. E você, eu acho que também, muitas vezes, como a gente é muito autossuficiente, você fala, gente, me ajuda aí, vai. Vamos fazer.
E acho que eu faria uma festa, Uma festa. Living Memorial. Ai, Não sei se é uma festa grande, porque eu também mesmo aniversário adoro celebrar, mas tem ano que eu gosto de fazer festa grande, tem ano que eu quero fazer pequenininho, tem ano que eu não quero fazer nada. Então eu não sei como eu vou estar, mas eu quero olhar para essa possibilidade de fazer eu adoraria estar no mood bom para fazer uma festa de despedida, para as pessoas falarem como que eu impactei a vida delas. É meio ego trip, mas é um pouco disso também. Dos seus últimos sobre 30 mas, dias, gente, vamos pode, vamos me eu vou amar. morrer. Se eu não puder me amar nos últimos 30 dias, tá difícil, Ego né? trip nos últimos 30 dias, Por sim. favor. Então acho que é isso. Então, a gente está falando bastante sobre, né, sobre a morte, né, a vida e a morte, né? Mas você pensa muito na morte, você pensa também no depois da morte? O que você, né, de acordo com as suas crenças, né? Então, você pensa sobre isso? E tem o livro tibetano do Viver e Morrer, que é uma bíblia, fala muito sobre, tem reflexões budistas super interessantes. E uma vez eu estava lendo sobre, uma parte do livro fala assim, que no budismo eles acreditam, né, que tem uma outra vida, que tem as reencarnações e tudo mais. Tal. E eles falam assim, a gente não tem como provar. Mas muitas pessoas que já viveram experiências de quase morte e também várias pessoas que se iluminaram no mundo de diferentes religiões falam sobre isso, que é uma... E no budismo eles pregam a questão de quanto mais você evolui nesta vida, mais você vai voltar numa outra dimensão com upgrade. Numa outra... Então, assim, é uma questão de escolha. Então, você não tem como provar, não tem como você ficar, você só vai saber depois, concretamente. Então, naquele momento, eu nomeei assim, eu acredito. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver melhor essa vida, para que daí eu ganhe um upgrade. Né? Que eu viva uma vida melhor, que eu possa, então, meio que... E, ao mesmo tempo, tem um momento que eu falo assim, não é nada, não tem nada, acaba aqui. Então, eu fico sempre, tem essa teoria toda, e às vezes eu falo, não tem nada, acaba. Mas eu acho que é importante, a narrativa é fundamental. Então, mesmo pessoas que não acreditam, e delas falam assim, agora a gente vê post, né? Tipo assim, agora, por favor, receba a minha mãe. Agora o céu está em festa, todo mundo está lá celebrando. Não. Às vezes sem saber se é mesmo, mas essa narrativa traz um aconchego, traz um quentinho no coração. Então, ela é importante também, independente de qualquer coisa, você imaginar que a pessoa está sendo recebida, que a pessoa está sendo acolhida, aquela pessoa... Então é um grande mistério. E também assim, eu tenho alguns pensamentos, mas não tem como ter certeza. Então eu já tenho tanta certeza na vida, achando que na verdade não tenho nada. Então eu quero me dar o direito de transitar entre a dúvida, assim, sabe? É um barato, porque eu acho que eu sou um pouco parecida. Eu acho que eu vou mudando de opinião. Porque você ouve tanta coisa, né? Tantas opiniões, e fala assim, isso aqui hoje faz sentido pra mim, é nisso que eu acredito. Aí você vai até evoluindo, né? No autoconhecimento mesmo, e aí você fala, não. Agora eu acho que não é aquilo. Isso aqui faz mais sentido pra mim. Eu fico analisando, tipo, roteiro. Não, mas esse roteiro não vai todo mundo, vai cair todo mundo lá e ver. No paralelo, parece que não faz sentido. Vai encontrar todo mundo de branco. Não. Quero ir para outro lugar. Mas isso sobre o acolhimento da narrativa faz muito sentido, porque eu mudei as minhas crenças depois que meu pai morreu. Justamente, antes não acreditava em nada. Hoje eu já digo que eu acredito em tudo, praticamente isso. Mas realmente me acolheu, assim, né? Entender que não tem fim, talvez não tenha fim, talvez ainda esteja por aí, né? A energia, ou enfim, a nossa existência é mais do que isso aqui. Então, para mim, foi muito gostoso lidar dessa forma. Muito melhor do que não acaba. Então, as narrativas são muito importantes para a gente ajudar nesse processo. De você contar a história. Quanto mais você conta, você tem espaço para poder falar, isso você vai se ouvindo, isso vai se organizando. E daí também, você poder mudar a narrativa. Tipo assim, até agora eu estou falando, não, mas agora eu vou... Tanto é que daí tem um super estudioso de luto, uma referência, um americano, chama Bob Niemeyer. Ele fala muito sobre narrativas, ele tem um exercício de escrever cartas, de você escrever a carta para a pessoa que morreu. E daí ele dá vários modelos, assim, várias sugestões de como você começar a carta. Então, assim, às vezes você tem uma mágoa, você quer falar sobre isso, então você vai escrever sobre isso. Uau! Olha, tem uma coisa que até hoje eu não te perdoo, que é isso, mas você põe no papel. E depois você vai elaborando aquilo. Ou você pode falar uma coisa que eu sinto, que eu nunca tive coragem de dizer, foi isso. Então é uma possibilidade de acessar. Então essas narrativas que você vai fazendo, vai escrevendo, são caminhos. Depois você ritualiza isso, você pode guardar essas cartas, você pode queimar, mas buscando narrativas. É um processo terapêutico e tanto, né? E tanto, muito poderoso.
Gente! Ai, gente, Tom, você não vai embora não. Senta aí, vamos tomar um A gente tem que lidar bem com os fins. Não. Poxa, uma hora É sobre conversando isso. para aprender a lidar com os fins e a gente tá aqui Volta sofrendo. pronta. Que delícia esse Muito bom, papo. obrigado. E olha a vibe que a gente termina. Eu tô com uma sensação de aconchego, sabe? De aconchego. Que você transformou. Tô com a sensação que eu vou sair daqui uma pessoa melhor para os outros. Claro verdade. que para os meus processos também, Lógico. mas assim, né? Mas acho que é isso. Falar sobre a morte é trazer luz sobre a vida que a gente está vivendo, que é importante. A gente aqui falou sobre amor, né? A gente não falou a palavra amor em nenhum momento, mas a gente só falou sobre amor, falou sobre conexão, sobre intimidade, sobre pertencimento, sobre ser respeitado, sobre cuidar do outro. Sim. Então é sobre isso quando a gente está falando. Então a morte traz luz para tudo isso. É isso. Então Que é isso. lindo. Obrigado. Ai, Tom, a gente agradece. A gente que agradece, né? Demais por você ter batido esse papo com a gente. E para o pessoal que assistiu aqui a gente até agora também, muito obrigado. O Soul Track vai ficando por aqui. Hoje a gente cumpriu o nosso papel de trazer pessoas importantes para abrir nossa mente e falar sobre assuntos que ainda são tabu. E eu espero que você que assistiu a gente possa olhar para a morte por uma perspectiva de vida. É isso, obrigada e até a próxima.